Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer um acionamento de atuação síncrona de 0,5 segundos do máximo de defasagem entre um acionamento e o outro. Então a gente vai tentar elaborar de acordo com a NBR 14152. Então lá diz que alguns equipamentos devem ter uma atuação síncrona na hora de fazer o acionamento bimanual. Então a gente vai fazer esse acionamento elétrico, então vamos acionar apenas um LED, e lá no curso de eletropneumática a gente aplica esse circuito elétrico no sistema eletropneumático. O que nós vamos precisar? Primeiro, sistema de alimentação 24 volts e o 0 volts. Então a gente vai precisar desses dois. O que a gente vai acionar? Nós vamos acionar essa lâmpada. Então, nosso objetivo é acionar essa lâmpada. Como é que vai funcionar essa atuação síncrona? Pressionei, vão ser acionamento bimanual. Então, vai ter dois botões. Vou pegar aqui já os dois botões. Retorno por mola. Então, eu tenho aqui o botão 1 e o botão 2. Se eu pressionar só o B1, não acende a lâmpada. Se eu pressionar só o B2, também não acende a lâmpada. Só se eu pressionar os dois ao mesmo tempo. Mas isso ao mesmo tempo depende do ponto de vista, de qual é a sua tolerância. Então, qual é a tolerância que é admitido num sistema desse? Menor ou igual a 0,5 segundos. Então, se eu pressionar o B1 e antes de 0,5 segundos ou 0,5 segundos eu pressionar o B2, meu sistema pode funcionar, minha lâmpada aqui pode acender. Se eu demorar mais que 0,5 segundos para pressionar um ou outro, meu sistema deve ser bloqueado, eu devo retirar o dedo dos dois botões e pressionar novamente, sincronizado. Então, esse tipo de acionamento vai evitar um operador burlar o sistema. O que ele poderia fazer? Ele poderia botar um peso em um dos botões e só pressionar o B1. Então, o acionamento bimanual dessa maneira que está aqui, ele não vai estar atendendo. Por quê? Dessa maneira, se eu pressionar B1 e depois, não importa o tempo, eu pressionar B2, a lâmpada acende. Então, se o operador pressionar, deixar pressionado igual aqui o B1, colocar um peso, uma fita, qualquer coisa, e só pressionar o B2, o sistema funcionaria. Então, algumas máquinas e alguns equipamentos, isso pode causar um sério acidente. Então, quando o operador necessita ficar com as duas mãos ocupadas, a gente vai precisar fazer esse bloqueio aí. Então, como a gente vai fazer o bloqueio? Se o operador ele pode demorar no máximo 0,5 segundos para pressionar qualquer um dos dois botões entre esse intervalo, a gente precisa de alguém para medir esse tempo. Então, quem que vai medir o tempo? Um temporizador. Então, a gente vai usar esse temporizador com retardo na ativação. Vamos configurar ele para 0.5. Provavelmente eu não vou conseguir pressionar em 0.05. Vou demorar mais um tempo maior do que esse. Aí qualquer coisa a gente configura aqui na simulação para um tempo maior. Porque aqui eu só tenho como pressionar com o mouse. Então não sei se vai dar tempo de pressionar os dois. A gente vai tentar. Então o temporizador está aqui. Vou botar a etiqueta para ele de T1. Então esse vai ser meu temporizador. Para o temporizador ligar, eu tenho que alimentar ele de um lado com 0 volts e o outro lado com 24. Agora a gente começa a analisar quando vai ser necessário contar o tempo. Quando eu pressionar um botão ou o outro botão. Então a gente vai ter que fazer a primeira lógica aqui de ou. Então pegar o contato de botão. Tem esse aqui, olha, que é para o contato de botão aberto e fechado. Vou rotacionar ele. Eu posso usar esse cara, B1, ou
um próprio contato de botão. Vamos fazer um teste? Então, ó, se eu pressionar esse ou esse, então, ó, pressionei B1 ou B2, quanto tempo? Se eu pressionar os dois, também quanto tempo? Só que agora eu preciso fazer o quê? Se eu pressionar um, demorar mais do que meio segundo, bloquear a lâmpada. Então, para bloquear a lâmpada, a gente vai usar aqui um contato fechado. Vamos usar o contato fechado de T1. T1. Então, vamos fazer a primeira simulação. Pressionei B1. Demorei mais de meio segundo para pressionar B2. Opa. Não funciona. Eu tenho que tirar o dedo dos dois botões e pressionar de novo. O único problema está sendo o seguinte. Então, o primeiro passo foi esse. Pressionei só o B1, contou o tempo, meio segundo. Se eu pressionar o outro, a lâmpada não acende. O único problema está sendo o seguinte. Se eu pressionar os dois, antes dos meio segundo, você vê que a lâmpada dá uma piscada. Só que depois de meio segundo, o temporizador arma e desliga. Então eu preciso fazer o quê? Preciso agora fazer uma implementação para diferenciar isso. Se eu pressionar os dois antes de meio segundo, não pode acionar a lâmpada. Então como é que ficaria essa lógica? Se eu pressionar os dois botões ao mesmo tempo, então pressionar B1 ou B2 ao mesmo tempo, não pode ligar o temporizador. Então, se eu pressionar B1 e B2 antes do temporizador estiver ligado, então, contato aberto, vamos lá, desculpa. Então, fechado, né? E fechado. Não pode ser fechado, tem que ser o fechado de botão. Aqui. Dois. Então, se eu pressionar B1 ou B2, então se eu pressionar B1 ou B2, vou botar aqui nessa linha aqui de cima, beleza comigo? Se eu pressionar B1, só B1, e não pressionar B2, consigo ligar T1. Se eu pressionar B2, vamos botar tudo contato para ficar mais padronizado. Aqui é B2. Se eu pressionar B2 e não pressionar B1, eu consigo ligar quem? T1. Então, pressionei B1, não pressionei B2, liga T1. Pressionei B1 e pressionei B2, a energia vai passar e eu não vou conseguir ligar quem? O T1. Só tem um detalhe. Se eu pressionar B1, demorar meio segundo, ó, pressionei B1, demorei mais de meio segundo para pressionar B2, não pode acender a lâmpada. Tem que manter o bloqueio. Então, como é que eu vou manter esse bloqueio? Eu posso usar aqui, olha, um contato aberto. Contato aberto de quem? De T1. Então, como é que ficaria aqui? Se eu fizesse esse selo aqui, olha, fazer esse selo aqui. Tá conectado? Será? Vamos testar. Tá. Então, ó, pressionei B1. Demorei mais de meio segundo para pressionar o B2, ele cria um selo aqui. Se eu pressionar B2, ele abre aqui, mas a energia consegue passar por esse selo.
Qual é a única maneira de eu desligar T1? Soltando o B1. Agora tem que fazer a mesma coisa para onde? Pro lado de cá. Só que ao invés de fazer a mesma coisa pro lado de cá, eu posso simplesmente unir essa linha com essa. E essa com essa. Então, olha só como é que ficaria. Pressionei B1. A energia passa por fechado de B2, liga T1. Ligou T1, ele cria um selo aqui. Se eu pressionar agora, pressionei B1. Se eu pressionar agora B2, a energia passa por aqui ou por aqui e passa pelo selo e mantém o temporizador ligado. Não consigo fazer o quê? Ligar a lâmpada. Se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, antes de meio segundo, a energia passa pelo fechado de T1, passa pelo B1, passa pelo P2, liga a lâmpada. Eu nunca vou conseguir ligar o T1 porque o B2 vai abrir e o B1 vai abrir, então não tem como a energia passar por aqui. E como não deu tempo ainda de contar os meios segundos, a energia também não consegue passar pelo T1. Então a gente resolveu o problema desse bimanual com acionamento síncrona de meio segundo. O legal é o seguinte, esse circuito está meio bagunçado. A gente acabou de resolver o problema. Tem um segundo problema que depende do seu temporizador. Por exemplo, se a gente pegar um temporizador normal, depois eu procuro, bota na descrição do vídeo. Um modelo da Coel, por exemplo, ele não tem, para o temporizador T1, um contato aberto e um contato fechado. Só tem um contato comutável, que é esse contato aqui. Esse tipo de contato comutável, que ele tem um comum conectado com o fechado e um comum faz a ligação quando o contato aberto fecha. Então, para esse sistema não funcionaria, porque eu precisaria de um fechado e um aberto. Só que tem como a gente modificar um pouco esse circuito para a gente conseguir inserir um contato desse comutável. Primeiro passo é o seguinte. Nesse contato aqui, olha, ele está sendo alimentado pelo 24 volts. E a saída dele vai para o B1. Aqui, ele está sendo alimentado de B1 e B2. Então, e a saída dele vai para T1. Então, não tem um ponto em comum com esse T1 aqui, por exemplo. Esse contato fechado não tem nada em comum com esse contato aberto. Só que aqui, olha, eu tenho esses três contatos ligado em série com esses dois contatos. Então, como eu tenho uma ligação aqui em série, então é como se fosse uma multiplicação, tanto faz a ordem aqui dos fatores, eu posso fazer o quê? Pegar esses três contatos, jogar para cima, e esses dois contatos jogar para baixo. Não vai mudar a lógica. Mas eu tenho que fazer o quê? Com todos os contatos de cima e todos os contatos de baixo. Vamos fazer isso? Deixa eu apagar aqui essas linhas de ligação. Então, como eu falei, vou pegar esses três contatos, ele vai para cima, e esses dois desce. Pegar eles de novo. E agora eu vou fazer a ligação. Então esses dois vai para o T1. Esse aqui vai aqui para o B1. Vou fazer aqui já o jampeamento. E todos esses aqui seriam alimentados pelo 24. E a saída dele, esse aqui vem para cá. Então agora, se a gente for analisar, esse contato aberto de T1, ele está sendo alimentado pelo 24 e a saída dele vai para esse circuito lógico. Aqui está sendo alimentado pelo 24 e a saída lógica do contato fechado vai para esse sisteminha aqui de baixo. Então, eles têm um ponto em comum.
Então, se eles têm um ponto comum, esse contato fechado e esse contato aberto, eu posso substituir por esse contato aqui comutável ou reversível. Então, posso vir aqui, ó, tirar esse contato fechado, colocar aqui na mesma linha, alimentar ele com 24 e tirar esse contato aqui aberto e jogar para cá. Esse aqui seria o nosso T1. Se eu pressionar, se a gente fazer a simulação, né? Apertei B1, demorei mais de meio segundo para acionar o B2, nada acontece. Tirei a mão dos dois botões e pressionei antes de meio segundo, a lâmpada acende e aqui está aberto, o contato T1 não vai ligar, também não está aberto. Então não tem energia como chegar aqui em T1, então não tem como ligar o T1, a lâmpada fica acesa. Tirei o dedo de qualquer botão, passou mais de meio segundo, eu vou ter que soltar os dois botões e tentar pressionar ele antes de meio segundo. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi um circuitinho, esse aqui já é um circuito já, do meu ponto de vista, bem avançado, bem difícil na parte de acionamento, né? Você vê que ele leva uma lógica bem interessante, ainda mais porque nós só utilizamos um temporizador. Então já requer um pouquinho mais de trabalho aí. Então vamos fechar essa aula aqui por hoje. Queria agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e muito obrigado. E aguarde aí as novidades.